Por que eu escolhi a fisioterapia? Eu lembro que eu fui na época com o colégio, na feira de profissões, em várias universidades. A gente visitou, né, participou de aulas inaugurais. E eu lembro de ter visto o folder da Físio e ele falava das possibilidades, das várias possibilidades que a fisioterapia poderia ter de atuação. E foi isso que me chamou a atenção. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, eu não gosto muito de rotina, então eu gosto. Hoje quem conhece a minha rotina sabe que ela é bem maluca. Eu vou para São Paulo uma vez por mês, vou para Torres uma vez por mês, atendo no consultório hoje só em Porto Alegre e todos os dias. E eu gosto desse dinamismo, da novidade, de públicos diferentes, porque assim eu aprendo mais e essa sensação de desafio me motiva e me traz muita vitalidade. Então isso foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui nessa feira de profissões, que foi na época na Unicinos, e aí eu me interessei muito pelo olhar holístico da Unicinos, de olhar para o todo, de olhar para o ser humano, de olhar para os outros fatores envolvidos na doença. Isso já me chamava atenção naquela época. Eu tinha 17 anos quando eu fui nessa feira de profissões. E aí eu participei da aula inaugural e eu lembro que o Betinho, na época, fez a aula e ele falou até sobre espiritualidade e aquilo me chamou, assim, sempre. É um negócio meio magnético, como diz minha terapeuta, né? Foi um magnetismo, é como se eu tivesse sido puxada e enredada nisso e eu não conseguisse ir para outro caminho. E ali eu comecei fazendo 3 disciplinas, que era o que a gente conseguia pagar na época. Quando eu decidi que eu realmente queria ficar, tinha passado 1 ano e meio, e aí eu fiz o financiamento para concluir o curso com mais rapidez. No entanto, concluí em 8 anos, ainda demorei porque eu sempre tive que trabalhar e estudar junto. Esse dinamismo, então, me chamou muita atenção, junto com o trabalho com pessoas. Eu me energizo muito na troca com as pessoas, eu me interesso muito pela vida do outro, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto de saber, eu gosto de entender, e eu acho que esse é o segundo fator mais importante para que a gente tenha resultado na nossa profissão. Essa curiosidade genuína e real nos impulsiona para o outro e tira o olhar de mim para que eu possa compreender de fato essa realidade, essa complexidade que se apresenta nesse novo universo, né? Nesse outro universo que interage com o meu universo e juntos a gente gera um resultado. O dinamismo, as pessoas e as possibilidades, né? As várias possibilidades de área, tanto que eu atuei em muitas áreas, comecei trabalhando numa, fui para outra, misturei tudo, hoje eu misturo várias também, porque é o meu jeito. No fundo eu quero ter ferramentas para lidar com a dor da pessoa, com o que ela quer, na verdade, não só com a dor, mas qual que é o objetivo dela comigo. Antes de qualquer coisa, o que eu aprendi também na Unicinos, e foi uma das coisas que ficou bem marcada, antes de ser fisioterapeuta, eu sou profissional de saúde. Antes de ser profissional da saúde, eu sou um ser humano. Então, hoje, para mim, é muito claro, quando uma pessoa chega, eu sou um ser humano antes de ser a profissional. Embora eu seja bastante neutra, né, dentro da minha profissão, eu sei que tem muitas coisas da relação humana que é necessária para que a gente consiga acessar outro ponto daquele indivíduo. Então, as pessoas às vezes se confundem até, mas tu fala de estresse, tu fala de meditação e isso não parece fisioterapia para mim. Há 5 anos atrás realmente era estranho, mas hoje a gente já tem muitos componentes científicos que nos respaldam e nos ajudam a trazer esse olhar. É um olhar, mas o que eu faço ele é extremamente técnico. O meu viés é a terapia manual, a minha facilidade, a minha maior habilidade é a terapia manual, as terapias manuais em geral, juntamente com a correção do movimento específico, porque o meu público ele já é um público que gosta de se movimentar, né? Mas eu estava falando do porquê que eu escolhi a fisioterapia, não estava falando dos conteúdos. Eu acho que é isso, assim, é saber lidar com pessoas, é gostar, essa minha necessidade de estar em comunhão com o outro, com o humano, sendo um ser humano e podendo ser esse espaço de humanidade para o outro. Acho que isso que me sustenta hoje na fisioterapia. Eu fiz as pazes, né,
com essa minha facilidade de ter olhares para outros mundos. E sinto muito quem não gosta, tem muita gente que gosta, tem espaço para todo mundo, esse é o meu jeito. É o meu jeito a serviço da humanidade, a serviço das pessoas, a serviço também da fisioterapia. E a gente tem realmente muita área de atuação, que é maravilhosa, mas o meu viés todo é esse, é o ser humano, o dinamismo, terapia manual e essa possibilidade de enriquecimento que eu tenho também com a construção de histórias. Cada indivíduo que chega para mim com a sua história, com os seus detalhes, com a sua emoção em relação a isso. Eu escuto diariamente, né? Nunca contei isso pra ninguém, vou abrir pra ti. Não sei porque eu me sinto confortável contigo. Então, eu consigo gerar, e aí eu acredito que seja um dom divino mesmo, que é uma facilidade desde muito nova, de gerar uma conexão que gere confiança para que a pessoa possa se abrir e abrir componentes da vida dela que ela nunca abriu para ninguém. E aí eu, Fernanda, acredito que só o fato de ela poder ter esse espaço seguro para se expressar ajude muito ela no processo fisioterapêutico. Então eu dou vazão, eu dou espaço para esse indivíduo para que ele possa se construir junto comigo. E vocês não têm ideia do quanto eu ganho, de verdade. Eu acredito que eu ganho mais com as histórias de vocês e dos meus pacientes e das pessoas que chegam até mim do que as pessoas ganham comigo. É isso, por isso que eu escolhi a fisioterapia. E continuei escolhendo. E eu acredito que eu vou continuar escolhendo até o fim da minha vida. Principalmente o atendimento. Eu sei que vocês querem que eu faça curso. Mas o atendimento é enriquecedor.